Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 16. Com as mãos sangrando e doloridas, Kratos finalmente chegou ao topo do lado montanhoso do Titã. Por 3 longos dias Kratos escalou, mas no último dia já não escalava Cronos. Em vez disso, ele tentava chegar ao caminho que levava até a montanha acorrentada a ele. Kratos amarrou-se ao lado do Titã algumas vezes para cochilar, mas a maior parte do tempo da longa, muito longa, escalada havia realizado sem descansar de verdade. Pior foi a falta de comida e água enquanto subia, sempre para cima de um vasto Titã. Quando começou, Kratos pensou que o Titã se movia lentamente, mas quanto mais escalava, mais percebia que Cronos acelerava. Apesar de ele se arrastar sobre as mãos e os joelhos, cada movimento era tão grande que o deslocamento do ar quase derrubou Kratos em mais de uma ocasião. O sopro do chifre havia convocado das profundezas do deserto das almas perdidas esse grande titã. Seu rosto imortal desgastado pelo tempo e pelas areias, em curvas suaves de eterna tristeza. Uma montanha quase tão alta quanto ele repousava em suas poderosas costas. Por seu lábio superior, Kratos se arrastou para encontrar cara a cara com um abutre enorme que estava alegremente rasgando o olho do cadáver de um soldado. Kratos franziu a testa. O que um soldado estaria fazendo ali? Kratos levantou-se para ter uma ideia mais completa da paisagem. A altura da montanha deveria deixá-lo a ver léguas de distância, se não fosse a permanente tempestade de areia do deserto das almas perdidas. Mas ele estava mais interessado no que estava à mão. Não muito longe dali havia enormes blocos de arenito, um portão de bronze simplório e um portão de madeira na frente de um magnífico templo. As paredes poderiam ser de ouro sólido e a praça pavimentada com diamantes. Para todos os efeitos, Kratos não se importava. Kratos era indiferente à riqueza. Ele pegaria aquilo que o templo fora construído para proteger e seguiria seu caminho para completar sua missão. Kratos reagiu instintivamente quando uma arpia traçou um longo e amplo arco, varrendo os céus acima. Ele empunhou as lâminas do caos e preparou-se para lutar. Mas a criatura alada concluiu a curva em direção ao templo. Ele correu para a frente. Kratos assistiu cautelosamente enquanto as arpias se reuniam em torno do templo de Pandora, como morcegos ao redor de uma torre cineira. Abaixo delas, em algum tipo de plataforma grande de pedra, uma imensa fogueira ardia, e a fumaça que intoxicava o ar era densa e preta. Uma mudança no vento trouxe a fumaça para o nariz de Kratos, e ele reconheceu o cheiro. O combustível desse fogo eram cadáveres humanos. Escalar os últimos metros provou ser demais para ele. Ele teve de passar um tempo considerável procurando, antes de encontrar algum bloco de pedra que pudesse ser usado como uma escada. Após subir para o próximo nível, Kratos descobriu que o que queimava ali não era uma pira funerária, mas que, em vez disso, havia um grande caldeirão escaldante de bronze e pedra, cuja borda era 2 vezes a altura de Kratos. Enquanto Kratos se aproximava, o grito áspero de uma arpia levou seus olhos para o céu, a tempo de ver a horrenda criatura abrir as garras e deixar cair outro cadáver. Outro soldado, ao que parecia. A armadura de bronze brilhou levemente no sol da tarde. Então colidiu como um chocalho quando seu portador atingiu o recipiente.
Esse será você um dia, mais cedo ou mais tarde. Esta é minha aposta. Kratos, Kratos girou e as lâminas se encontraram em suas mãos. Mancando na direção dele, usando um longo bastão como muleta, veio uma espécie de morto-vivo decrépito demais para empunhar uma espada ou foice. Sua cabeça era, em sua maior parte, um crânio exposto. Um braço terminava em um toco esmigalhado de osso, e sua perna direita faltava ali abaixo do joelho. Um lado de suas costelas, que estava desprotegidas da visão de Kratos, parecia hospedar órgãos, pulmões encoraçados e um coração negro que pulsava tão lentamente quanto a criatura andava. O cajado sobre o qual se apoiava estava enegrecido pelas chamas e com a ponta tostada. Kratos fez uma careta para ele. Não sabia como lidar com um morto-vivo que não estivesse tentando matá-lo, muito menos com um que poderia realmente falar. O que é você? Uma vez eu fui um soldado. Agora, ele indicou com a cabeça o caldeirão de fogo. Eu cuido disso. De cima veio a feroz batida de asas de uma arpia que circulou e liberou outro corpo para cair no recipiente enorme. O olho dentro da cavidade do crânio parecia tremer como as chamas do caldeirão. Todo mundo aqui acaba no fogo, exceto eu. Todos? Kratos perguntou com uma carranca. Há outros? Ainda vivos? Provavelmente não. Mas nunca se sabe. Eu vim de uma distância considerável. E você não está ficando mais próximo de seu objetivo. Não de verdade. Zeus escondeu a caixa de Pandora nesse templo vil de modo que nenhum mortal jamais pudesse reivindicar o seu poder. E, no entanto, ano após ano, eu abro o portão para mais e mais candidatos e enfio mais e mais corpos no fogo. Com outro guincho, uma nova arpia apareceu. O monstro alado deixou cair um corpo aparentemente fresco no caldeirão, mas errou seu centro e ele terminou estendido sobre a borda do recipiente. Em vez de descer para corrigir seu erro, ela apenas gritou, aborrecida, antes de sair voando. Ela pegou uma corrente ascendente perto das pedras da montanha e circulou o céu, antes de desaparecer acima da cúpula do templo. O guardião do fogo cuspiu um catarro preto. Em seguida disse: Aqui, me dê uma mão com isso. Ele guiou Kratos para o caldeirão e entregou seu cajado para o espartano, apoiando o osso do braço contra o caldeirão escaldante para manter o equilíbrio. Cutuque aquele vagabundo para mim, por favor. Kratos usou o bastão para empurrar o corpo para o caldeirão, refletindo que pelo menos descobriu por que o cajado estava carbonizado em uma das pontas. Você disse que você abre o portão. Ele se abre sob meu comando. Então faça. No tempo certo, espartano. Você acha que pode conquistar o templo dos deuses? Isso nunca foi feito, sabe? Mais cedo ou mais tarde, as arpias vão trazer o que sobrou de você de volta para eu queimar. Se eu fosse você, iria embora agora. Vou embora, Kratos disse, quando eu tiver a caixa. Boa sorte para você, o morto-vivo decrépito riu. Você quer água? Comida? Armadura? Não é muito, mas pode pegar o que quiser. Por quê? Por que lhe dar suprimentos? O morto-vivo encolheu seus ombros ossudos. E por que não? Não é como se eu tivesse alguma utilidade para eles. Com o osso do braço, ele apontou para suas entranhas, ou melhor, para a abertura irregular onde seu estômago, fígado e intestinos deveriam estar. Abutres malditos tomaram minhas entranhas décadas atrás. Onde está a comida? Ali, a decrépita criatura disse. Eu roubo dos corpos. De quê? Para quê? Qualquer coisa que eles tiverem. Por diversão, principalmente. É a única parte interessante do meu trabalho. Nunca se sabe o que vai encontrar. Kratos levantou um odre de água meio vazio. A água dentro cheirava a cabra. Beba, disse a criatura.
E aqui está um pouco de carne decente, praticamente nenhuma larva. Eu peguei-a de um corpo há apenas um dia. Ou 2. 5? Você perde o controle dos dias aqui. Um é muito parecido com o próximo e ambos, amanhã e depois, são como todos os anteriores. Kratos bebeu a água e comeu o que pôde. Os vermes tinham um gosto melhor do que a carne que eles infestavam. Ele lambeu o pouco de gordura que havia em seus dedos e desejou mais. Ele bebeu a última parte do odre de água. O morto-vivo não parecia se incomodar. Por que deveria? Em seguida, ele vestiu a armadura de bronze da pilha. Quando Kratos terminou, franziu a testa para seu anfitrião. Eu posso ver a sua curiosidade, não? Você quer saber a minha história? Perguntas, perguntas. É sempre a mesma coisa, disse o guardião do fogo. Loucos em busca de poder e tolos procurando por glória. Eu sei. Eu sei muito bem. Como você pode ver pelo que sobrou de mim, ele indicou sua forma mutilada. Eu não tive mais sorte do que o resto deles. Menos sorte, realmente. Pelo menos eles foram queimados e suas almas liberadas ao Senhor do mundo dos mortos. Eu tenho isso. Ele apontou o seu cajado, mostrando a área preenchida com os bens roubados e com um caldeirão de fogo enorme. Você tentou conquistar o templo? Isso eu fiz, e sinto muito por isso agora. Eu fui o primeiro mortal a entrar no templo, e assim eu fui o primeiro a morrer. Como punição por minha presunção, Zeus me condenou a cuidar desse fogo e dos cadáveres para toda a eternidade, ou até que a caixa de Pandora seja tomada. O que é parecido o suficiente por uma eternidade, pois nenhum homem jamais adquirirá a caixa. A criatura apontou para as portas altas e deu um suspiro assobiado. O arquiteto, o que construiu o templo, era um fanático. Ele viveu apenas para servir aos deuses e, por isso, teve a mesma recompensa que todos nós tivemos. Uma eternidade de loucura. A lenda diz que ele ainda está vivo, ainda lá dentro, ainda tentando apaziguar os deuses que o abandonaram há séculos. Kratos se aproximou e ficou olhando para o fogo onde os corpos chiavam e estouravam. Eu posso ver a sua pergunta. Quantos corpos eu queimo por dia? Vai. Você pode perguntar. Tentei cortar nos primeiros anos, pelo menos. Eu desisti após o 10º ano. 5 por dia? Uma dúzia? Eu sei de suas perguntas. Eu as ouvi de todos os que chegaram aqui antes. Será que todos mataram as sereias no deserto e sopraram um chifre para chegar aqui? Será que eu fiz tudo isso? Kratos resmungou, olhou para o resto de homem e estudou as portas, buscando uma forma de abri-las. Se ele não pudesse, tentaria escalar as paredes ao lado das portas de bronze e madeira. Mas reconheceu que havia perigo nisso, pois as arpias voavam acima, olhando-o com avidez. Não deve pensar muito, disse o guardião do fogo. Isso só vai torná-lo louco, mas, enfim, você está aqui, então já deve estar louco. A forma como ele riu alertou Kratos de algo mais. Você está certo de me questionar. Eu sei o que acontece com você, porque você não questionou os deuses. Um punhado de pavor oprimiu a coragem de Kratos. Ele fixou o olhar no guardião do fogo. Eu sei que você é o fantasma de Esparta. A órbita vazia brilhava como se o morto-vivo o encarasse atentamente. Eu sei porque a sua pele é branca como as cinzas. Kratos avançou para a frente e agarrou o guardião do fogo pela garganta. Seu trabalho é difícil para uma criatura que não tem uma mão e um pé. Imagine o quão difícil será quando você estiver sem cabeça. Você não terá sorte em entrar no templo se o portão permanecer fechado. O aperto de Kratos não impediu a criatura de zombar em seu discurso. Pense sobre isso, fantasma de Esparta. Você pode arriscar-se e deixar levar pelo desejo de sangue? Depois do que aconteceu da última vez? Com um grunhido de frustração, sem palavras,
Kratos soltou o guardião do fogo rispidamente. Rindo, a criatura se levantou e pulou para pegar uma caveira no chão. Com velocidade e precisão surpreendentes para uma criatura tão decadente, o guardião do fogo atirou o crânio em uma pequena plataforma na parede acima. O crânio se quebrou contra a pedra e o impacto perturbou um par de arpias. Elas agitaram-se ao redor de algum tipo de mecanismo no topo do maciço portão. Kratos não podia ver o que elas fizeram, mas logo o portão começou a se levantar lentamente, enquanto uma arpia em cada lado movia-se freneticamente para levantá-lo com toda a sua força. Os portões foram forçados para cima e travaram. Vejo você em breve, fantasma de Esparta, o guardião do fogo gritou. Eu verei de novo, quando as arpias jogarem-no em meu caldeirão. Kratos caminhou até o portão, sem olhar para trás.